Olá, nós somos alunas da Escola SESI de Oswaldo Cruz e esse é o nosso trabalho de Química sobre enzimas. O grupo é composto por Ana Beatriz, Fernanda e Lívia. As enzimas são biomoléculas que atuam como catalisadores, ou seja, são substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações químicas que ocorrem nos seres vivos sem que sejam consumidas durante essas reações. Sem a ação das enzimas, algumas reações seriam muito lentas, o que prejudicaria o metabolismo. As enzimas aceleram as reações de forma seletiva, sendo, portanto, catalisadores muito específicos. As enzimas são capazes de acelerar uma reação mediante a diminuição da energia de ativação, ou seja, elas reduzem a quantidade de energia que deve ser adicionada para que uma reação tenha início. Complexo enzima-substrato. Substrato é o reagente sobre o qual uma enzima age. Quando uma enzima se liga ao seu substrato, forma-se o complexo enzima-substrato. Essa ligação acontece em uma região específica chamada de sítio ativo. O formato do sítio ativo pode variar de acordo com cada enzima. Atualmente, o modelo de encaixe de enzimas e substratos mais aceito é o modelo de encaixe induzido. O modelo do encaixe induzido defende a tese que o substrato e o sítio ativo não funcionam de maneira rígida. Pesquisas mostram que, à medida que o substrato entra no sítio ativo, a enzima sofre uma leve modificação, favorecendo o ajuste entre o sítio ativo e o substrato. Esse modelo pode ser comparado a um aperto de mão, o qual vai se tornando mais firme após o primeiro contato. Grande parte das enzimas precisa de moléculas auxiliares para realizar a sua ação catalítica, chamadas de cofadores. Os cofadores podem ser ligados permanentemente à enzima ou podem ser ligados ao substrato de maneira fraca e reversível. Eles também podem ser inorgânico ou orgânico. Quando os cofadores são moléculas orgânicas, são denominadas coeficimas. A atividade de uma enzima é influenciada por fatores, sendo os principais a temperatura e o pH. Geralmente, a temperatura exerce um papel positivo nas reações químicas, aumentando a taxa de uma reação enzimática. Porém, quando a temperatura aumenta acima das condições ótimas, a velocidade da reação cai consideravelmente. Isso ocorre porque se observa a desnaturação das proteínas. A maioria das enzimas dos seres humanos apresenta uma temperatura ótima entre 35 e 40 graus Celsius. Além da temperatura, o pH também influencia a atividade enzimática, existindo também um valor ótimo. Para a maioria das enzimas, o valor ótimo de pH está na faixa de 6 a 8. Classificação das enzimas. As enzimas podem ser classificadas em 6 grupos, utilizando-se como critério o tipo de reação que catalisam. Oxorredutases. Enzimas relacionadas com a reação de oxorredução. Hidrolases. Catalisam reações de hidrólise. Liases atuam na adição de grupos e ligações duplas ou remoção de grupos, formando uma ligação dupla. Isomerases catalisam reações de isomeração. Ligases enzimas que provocam a degradação da molécula de ATP usando a energia liberada nessa reação para a formação de novos compostos.